Oi, gente, hoje eu vim aqui rapidinho indicar um livro pra vocês, até indiquei lá no Instagram já. E eu fiquei muito feliz de ler esse livro. Gente, é tanto atraso na minha vida que esse livro já tá lido faz tempo e eu não fiz resenha, então me desculpem. Mas olha só, esse livro aqui, né, Justificado Somente pela Fé, que é uma apresentação da doutrina, da principal doutrina luterana, né, pelo Alessandro, que já foi um luterano. Ele, antes de se tornar católico, né, ele já foi luterano, e ele tem um canal aqui no YouTube. Ele tem um apostolado muito grande, que é o Veritatis Splendor, né, que tem um site, que agora tem uma editora. É uma coisa maravilhosa, né, esse apostolado do Alessandro Lima. Se vocês não conhecem o Alessandro, a gente não tem como, né, tem que conhecer o Alessandro. Dá uma corrida aí no YouTube e lá no Instagram também. E ele vai falar, né, aqui sobre como que essa doutrina é uma coisa assim, né, a justificação somente pela fé é uma coisa que passa... É uma genialidade do problema, né, teológico, porque ele já separou aí várias pessoas, ele já cortou gerações, né, e até que a igreja católica e a igreja luterana entraram num acordo, né? Entenderam que, na verdade, Lutero teve ali um surto, né, psicológico para poder tirar de dentro das escrituras, das sagradas escrituras, uma doutrina tão perversa, né, como imaginar que o homem não pode, que o homem não pode ser santo, né, que o homem não pode ser modificado pela graça. Porque o grande problema, pelo que eu entendi aqui, né, o grande problema da justificação pela fé somente é essa descrença de que a graça de Deus é regeneradora. Então, se o homem não pode ser regenerado, a salvação é forense. Ou seja, ela é só uma declaração que Deus faz de que a pessoa não vai pagar pelos pecados que cometeu. E isso não pode sair direto das escrituras, a não ser que vocês olhem alguns versículos, né? E o Alessandro vai, gente, mostrando versículo por versículo. Tem muito versículo aqui. Fora que tem também opiniões de outros teólogos, de teólogos protestantes, de teólogos católicos, de pessoas de até luteranos mesmo, né, que entenderam o que aconteceu. E você vai vendo que não tem, gente, não tem condições de você não colocar as obras, né, como parte da salvação, tanto pela carta de Tiago quanto pelas próprias cartas de São Paulo. E o Alessandro, ele é primoroso. E eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. E ele faz um caminho muito didático, né? Ele vai falar sobre como que ele se tornou católico. Ele faz um mini testemunho. Depois ele vai falar também sobre o que é o luteranismo, sobre como que as obras aparecem, né, na salvação. Então, é um caminho muito didático. Então tem uma coisa que é muito interessante, que a gente passa longe, né, do pelagianismo e do semi-pelagianismo, porque essa é uma acusação que as pessoas fazem, né, com a Igreja Católica, de que a Igreja Católica é semi-pelagiana. É só se a gente for semi-bíblica, né? Não tem como você separar. Nas escrituras você não consegue fazer a separação da fé e das obras. Entendeu? É isso que o Alessandro vai deixar bem claro aqui. Ele diz o seguinte: na antiguidade cristã, a heresia pelagiana ensinava que o homem, através do conhecimento da vontade de Deus, era capaz, por seu livre-arbítrio, agradá-lo. Desta forma, segundo os pelagianos, Deus ajuda o homem quando, através do ensino, elimina a ignorância. E o homem, mediante sua liberdade, pode vir a merecer a salvação e cumprir os desígnios dele. Então, é bem uma ideia, assim, educacional, né? De que se você aprender qual é a vontade de Deus, você vai, pela sua própria força, né, seu próprio arbítrio, fazer a vontade de Deus. E esse não é o ensinamento católico, né? O ensinamento católico é de que você só pode fazer a vontade de Deus se você for auxiliado pelo Espírito Santo, pela graça regeneradora. Então, o que você faz, né, é buscar, colocar em prática essa graça, né, todos os meios de graça, colocar a fé em ação, para poder cumprir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos. E aí sim, né, ajudados pelo Espírito Santo, não combatendo o Espírito Santo, não negando a ação do Espírito Santo, você vai sendo regenerado pela graça, porque você tem fé. Então você acessa isso pelos sacramentos, pela oração e pela diligência em se tornar santo. E isso não é pelagianismo, porque o pelagianismo fala que é pelo próprio arbítrio que o homem, conhecendo a vontade de Deus, né, pode
alcançar a salvação. E aí que tá a questão, até o título do capítulo, né? A letra mata, só o Espírito vivifica. E é verdade, porque a letra não te ajuda em nada. A letra te informa qual é o pecado. Mas a lei, né? A letra da lei não consegue transformar você, mas o Espírito sim. Então, negar que o Espírito vivifica é negar que você pode se tornar santo. E aí a salvação vira aquela questão jurídica de uma declaração de que você é santo. Olha só o que Tiago diz, né? São Tiago diz assim: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Em Romanos, né, que é a carta de onde teria vindo o versículo de ser da justificação somente pela fé, né? Fala o seguinte: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus fez, enviando por causa do pecado seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não tem como negar que a graça é regeneradora, ou seja, tem que ter um fruto, tem que ter um crescimento, né? Essa regeneração é esse crescimento na fé. Ainda em Romanos, gente, olha só, em Romanos 2,13, porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Então, praticar a lei é o que faz uma pessoa justa. Ah, Bruna, é impossível praticar a lei. Poxa vida, né? Lá até o jovem rico, que não queria ser perfeito, que não queria ser santo, que ainda não conseguia se desapegar de suas riquezas, ele era justo, porque ele fala: eu já cumpro os 10 mandamentos, e Jesus não desmente ele. Então, é impossível mesmo, né? Não cometer os 10, né, ali, os 10 pecados mortais que estão descritos ali nos 10 mandamentos. Poxa, não dá para poder. Se fosse mentira, se não desse para uma pessoa pelo menos ser justa sem ser santa, como acontecia no Antigo Testamento, né? Será que Jesus não teria que corrigir aquele menino? Então, assim, é muito interessante essa coisa de negar a possibilidade de uma pessoa não pecar mortalmente, né? Isso acontece direto. É até difícil, às vezes, a gente pensar nisso, só que é o básico, é o começo, né? Eu vou deixar aqui embaixo linkado uma homilia do Padre Paulo Ricardo, onde ele fala isso. A homilia é linda, fala: Jesus tem um sonho para nós, né? E esse sonho é de que a gente se transforme, né, em outros Cristos, que a gente alcance um grau muito maior de intimidade com ele. E, gente, cumprir os 10 mandamentos é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Outra questão interessante que eu vi aqui no livro, tá na página 31, ele fala o seguinte: se a justificação dependesse somente do homem, não tem condição, não é graça, seria uma obra totalmente humana. Isso é impossível à natureza do homem, porque nós somos pessoas caídas, e a gente não precisaria de um salvador, né? A gente só precisaria do ensino. E se a graça fosse imperativa no homem, no sentido de que ele não poderia resistir nem cooperar, né, nem uma coisa nem outra, a pessoa que não foi alcançada pela graça poderia dizer: cara, eu não posso ir para o inferno porque foi Deus mesmo que não me deu graça. Foi Deus mesmo que não quis que eu me salvasse, né? Que é o caso, né, do calvinismo. Então, não tem como você transformar um homem num Deus, né? Onde ele pode, né, tem um arbítrio totalmente salutar mesmo sem a graça de Deus. E você não pode transformar Deus no diabo, né, que vai aí causar a condenação de uma pessoa. Então, a graça está disponível para todos, e vem então a questão da resistência ou não da graça. Ele vai dizer o seguinte: Deus não, porém a sua graça Deus concede a todos, e ele respeita a livre escolha de cada um. Devemos lembrar que a graça não santifica totalmente o homem de uma hora para outra. Essa regeneração é gradativa. Nosso interior renova-se de dia para dia, conforme 2 Coríntios 4,16. Como vimos, é justo aquele que cumpre a lei, não somente aquele que crê. A colaboração do homem para sua justificação é ainda mais clara nesse texto aqui, ó, de Romanos 2, 25 a 29. Então, na mesma carta, né, que Lutero enfiou lá, aquele somente pela fé, é de Romanos que o Alessandro vem pegando todos os textos aí para desmentir Lutero, né? A graça nos encaminha à salvação na fé em Jesus Cristo, concedendo à natureza humana o poder de cumprir a lei, né? Ele convence o nosso coração
e nos dá tudo, tanto o querer quanto o realizar. Mas isso tem a ver não só com o crer, não só com o ter consciência, porque até os demônios têm essa fé. Tanto que o Tiago fala, você fala que tem fé, mas não tem obras, e aí? Cadê? Cadê a sua salvação que você não coloca em prática, né? E isso é um equilíbrio fino, né? Muito, muito fino da doutrina cristã. Olha só, poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Então, essa graça não é só forense, né? Ela não é só declarada como uma pessoa justa, mas a pessoa tem que crescer, a pessoa tem que dar frutos. Jesus falou isso, né, em João 15, 1, 2, o machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, em Lucas 3, 9. Você vai vendo que não tem como, né? É muito incrível esse livro, gente, é tão pequenininho. E no final ele ainda vai trazer o Concílio de Trento, né? A seção 6 sobre o decreto sobre a justificação. E você vê que, gente, a resposta da igreja foi perfeita. Perfeita. Dá vontade de pegar e ler para vocês verem. E tem também o acordo, né? Eu acho que tem também o acordo aqui entre a Igreja Católica e os luteranos. Ó, é um ótimo livro. É tão pequenininho que se eu continuar falando mais, eu vou falar do livro inteiro. Então você corre para comprar, corre para adquirir, para você poder conhecer essa obra maravilhosa do Alessandro. Alessandro, muito obrigada pelo presente. E eu espero realmente que você seja muito feliz aí nessa nova fase da sua vida, tá bom? Gente, o livro é da editora dele, Veritatis Splendor, tá bom? Um beijo, um abraço. Não deixe de conferir os links aqui embaixo. Tchau, tchau.